Na história fisiológica, então a primeira coisa que eu vou abordar é em relação ao nascimento do meu paciente. Então, qual foi o tipo de parto? Ele nasceu de quê? De uma cesariana ou foi um parto normal? Alimentação. A alimentação, ele teve uma fonte que é natural, ele foi amamentado no peito até 2 anos, até 3 anos, 4 anos, ou ele teve uma alimentação artificial com fórmula? Como é que foi o desenvolvimento psicomotor, tanto na infância como na adolescência? Não, o desenvolvimento psicomotor foi normal. Então você sempre vai pontuar isso quando a gente falar sobre a parte de história fisiológica. Ainda seguindo nessa linha, você também tem que fazer algumas perguntas relacionadas tanto ao homem quanto à mulher, mas a gente separa um pouco. A história fisiológica, por vezes, a gente é até um pouco desagradável você fazer certas perguntas que podem até constranger o seu doente. Então você sempre vai respeitar a vontade do seu doente de responder ou não as perguntas, mas faz parte, né, da sua anamnese, de você correlacionar a história fisiológica com determinadas, até mesmo patologias que podem estar relacionadas às perguntas que você vai fazer. Então, em relação ao homem, é importante você perguntar a sexarca, ou seja, qual foi a idade que ele teve a primeira relação sexual. Como é que é a vida sexual do seu paciente? É uma vida sexual ativa? Ele tem múltiplos parceiros? Ele tem múltiplas parceiras? Ele faz uso de preservativo? Ele se protege? E principalmente, qual foi a última vez que ele fez o exame de próstata? Ah, Otávio, mas meu paciente tem 20 anos. É claro, se ele tem 20 anos, ainda não houve necessidade dele fazer o exame da próstata. Agora, para todo paciente com mais idade, você sempre tem que perguntar se ele tem feito o exame de próstata. Já na mulher, você tem diversas outras perguntas, você tem que contemplar mais assuntos. Então, o primeiro termo que eu coloco ali é menarca. Menarca a gente correlaciona a data da primeira menstruação. Então, a menarca da minha paciente foi aos 14 anos. Então, você coloca na sua anamnese. Sexarca, assim como eu falei, em relação ao homem, foi a primeira idade, a primeira vez que ela teve uma relação sexual. Eu tenho que saber também em relação aos ciclos menstruais. Os ciclos menstruais, elas são regulares? Como é que é o volume? Isso a gente sempre tem que perguntar. Ela faz terapia com anticoncepcional? Ela utiliza anticoncepcional oral, injetável? Qual o tipo de anticoncepcional? Por exemplo, tem pacientes, mulheres, que chegam para a gente com uma história de uma trombose venosa profunda. História de trombose venosa profunda está muito relacionada ao uso de anticoncepcional oral com estrogênio. Então é importante que a gente pergunte. Esse DUM que vocês estão vendo seria a data da última menstruação. Então, alguns casos, algumas patologias, por exemplo, um paciente tem um quadro de abdômen agudo, ele chega com um quadro de uma dor abdominal, uma mulher jovem, vamos imaginar dessa forma, e eu não sei exatamente o que está vendo, os sintomas são muito inespecíficos, mas ela relatou para mim que há cerca de 2 meses ela não menstrua. Será que ela tem algum problema? Será que ela está fazendo, por exemplo, uma gravidez ectópica para estar causando um quadro de um abdômen agudo? Então a data da última menstruação é importante. O uso de preservativo e também se ela tem múltiplos parceiros, a gente sempre vai perguntar gestações prévias. Será que, ela já teve 4 gestações, ela tem 4 filhos, ou então ela teve 4 gestações, tem 3 filhos, mas teve um aborto. E mesmo quando você for contemplar essa história do aborto, você tem que perguntar, olha, esse aborto ele foi induzido, ele foi provocado, ou ele foi espontâneo? Quantas vezes você teve aborto? Ah, doutor, tenho história aí, eu tenho 2 filhos, mas eu tive 4 abortos ao longo aí da minha vida. Então, se você teve um monte de aborto, você tem que ficar atento também para algumas outras doenças. Por exemplo, na síndrome do anticorpo antifosfolipídio, a história pode te remeter a isso. O paciente ele pode relatar alguns abortos e não ter nenhum outro sintoma mais específico. Bom, menopausa também é importante, lembrando, quando o paciente está entrando na menopausa, naquele ano que antecede o fim do ciclo menstrual, a mulher pode ter ciclos totalmente irregulares. É importante que eu pergunte também se depois de ter da menopausa, ou se até mesmo antes, ela faz alguma reposição hormonal. E o preventivo a gente sempre vai perguntar, olha, a senhora faz o preventivo, a senhora ou a senhorita, né? Faz o preventivo de modo regular? Qual foi a data da última vez que a senhora fez o exame preventivo, que foi a sua ginecologista? Então, isso tudo a gente tem que pontuar. É muita coisa, né?